bem-vindos a mais um Confissões de uma Mãe Missionária, que é a Valesca Petrelli, conversando com vocês sobre as nossas experiências no campo transcultural. Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre choque reverso. No vídeo anterior já explicamos um pouquinho o que isso significa e demos alguns exemplos, dos sentimentos de desorientação quando você retorna para o seu próprio país. E hoje eu queria falar um pouco sobre o choque reverso na vida dos nossos filhos, dos filhos de missionários. Muitas vezes o choque reverso na vida dos filhos missionários pode ser até maior do que dos pais, porque na verdade nós temos o Brasil como a nossa casa, como onde a gente viveu, onde a gente nasceu, a cultura brasileira, mas os nossos filhos não viveram no Brasil. Eu fico pensando, o João Pedro tem 10 anos, o Asaf tem 8 anos, desses 10 anos ou 8 anos, a maior parte da vida deles, eles viveram na África. E chegar com os meninos então, na primeira visita ao Brasil, depois de alguns anos, foi muito interessante. Primeira coisa que aconteceu, quando a gente chega no aeroporto, o João Pedro grita: "Mãe, vem ver, mãe!" O que foi, João Pedro? "Olha só, todo mundo aqui fala português, todo mundo aqui fala português." Como se fosse uma coisa não natural. Para ele era uma grande novidade. Bom, no caminho de casa, saindo do aeroporto, o Asaf olha, começa a olhar os postes nas ruas e começa a falar: "Mãe, olha o tanto de luz que tem nessas ruas. Por que tem tanto poste de luz? Por que tem tanta iluminação nas ruas do Brasil? Será que os carros não têm farol? Os carros não têm luz? Para que eles precisam de tanta luz?" Então a gente está instalado na nossa casa, o João Pedro e o Asaf vão tomar banho. Aí o Asaf grita: "Mãe, vem ver o chuveiro!" Eu fui lá ver o que estava acontecendo. "Olha quanta água e tudo sai quentinho. Mãe, posso ficar aqui um tempo? Mãe, olha que legal." Eles estavam assim, extasiados com o banho de chuveiro, com pressão, com a água com força, que não tinha costume em Madagascar. A maioria das vezes em Madagascar a gente tomava banho ou de caneca, às vezes até a água tinha um pouco de pressão para subir no chuveiro, mas não tinha pressão nenhuma para o banho. Então para eles aquele chuveiro, aquela água toda era muita novidade. A gente foi para o shopping pela primeira vez com as crianças então, e aí eles começaram a correr nos corredores do shopping e gritar e achar engraçado o eco da voz deles, as pessoas, o tanto de iluminação, de estrutura, de luz. Eles não sabiam se comportar, eu fiquei toda envergonhada, foi uma situação embaraçosa. Eles queriam ficar subindo e descendo escada rolante porque era uma novidade, o elevador panorâmico era tudo uma novidade, eles faziam o maior escândalo de tudo que era tão novo para eles e algo que é tão comum para uma criança brasileira. Eu me lembro também ainda no shopping que o Asaf queria beber água e tinha aqueles bebedouros que você aperta e a água sai para cima. Então o Asaf apertou um daqueles, foi beber água, a água começou a entrar tudo dentro do nariz dele, ele não sabia como que bebia água naquele negócio, ele começou a chorar, a ficar frustrado, mas essa é uma realidade, aquilo que muitas vezes é básico e é óbvio para nós no Brasil, para os nossos filhos que não viveram lá e que não estão acostumados com essa realidade, é bastante frustrante, é bastante estressante e é uma parte também do choque reverso. A comida que eu tava morrendo de saudade, o Rodrigo sonhando com algumas comidas do Brasil, não era o sonho deles, porque eles já estavam acostumados com outros tipos de comida. Apesar que a gente faz a comida brasileira em casa, mas aquelas comidas especiais, aqueles ingredientes que a gente só tem no Brasil, eles ainda praticamente não tinham experimentado. Muitas coisas que a gente achava que era tão gostosa, os nossos filhos não fizeram questão e umas coisas que eles nem gostaram. Uma situação bem desafiadora para os nossos filhos quando retornam para o Brasil é a questão da língua. É a questão da falta de vocabulário no português, é a questão de misturar
as línguas quando está falando com os outros, e eles se sentem muito limitados. Mas não é só a dificuldade em termos da linguagem, é a dificuldade com as outras crianças também. Porque as outras crianças não compreendem que eles foram criados num país diferente e que o vocabulário deles é curto, e começam a rir, começam a falar que eles são diferentes e começam a tirar o sarro, e os nossos filhos começam a se sentir mal com isso. A gente sai daqui onde as pessoas têm mais um contexto mais simples, com valores diferentes, e eles chegam então no Brasil e as crianças começam a competir, aquilo que têm, deixam de ter, a roupa que vestem ou deixam de vestir. Isso para eles também foi uma situação, às vezes, constrangedora, porque eles não estavam naquele meio, eles não conheciam toda aquela tecnologia, eles não se importavam tanto com as mesmas coisas, e você começa a se sentir um pouco um peixe fora d'água. Os nossos filhos, eles começam também com o tempo, pelo fato de não ter muitos amigos no Brasil, de não ter muitos vínculos no Brasil, começam a sentir saudade da África. Isso para nós às vezes é frustrante, para os nossos familiares muitas vezes é frustrante, porque eles começam a pedir para voltar para casa, e quando eles falam casa, eles falam África. Esse é o sentimento então do filho de missionário por várias situações diferentes em relação à cultura, os valores, os princípios, a língua, e tudo ser tão novo para eles. Então o choque reverso, ele é real na vida dos nossos filhos, ele acontece. Nós pais, muitas vezes é importante estarmos preparados para isso, para ajudar os nossos filhos, ter paciência também nesse processo, para que eles passem por isso de uma maneira saudável e para que eles possam entender que isso é um processo normal, que faz parte da vida do filho de missionário. E a gente vai se acostumando então com o Brasil, com a cultura brasileira. Outras coisas a gente não vai se acostumar mesmo e faz parte do processo. Bem, fica aí alguns exemplos para vocês a respeito de choque cultural reverso dos filhos de missionários. Espero que isso ajude, que você possa compreender melhor e apoiar melhor através desse entendimento, então, as famílias missionárias que estão no campo e vêm para visitar o Brasil. Compartilha, curte, vai lá no sininho e aperta lá para você receber novidades. Que o Senhor te abençoe, fique com a gente vai continuar falando sobre choque reverso. Até mais!